Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Respondendo a Perguntas, esse quadro em que vocês trazem as perguntas e nós, através de reflexões, tentamos traçar algumas respostas acerca dessas questões. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou pesquisador da consciência e terapeuta, e a pergunta de hoje é: existe alguma técnica para me ajudar a perder o medo de falar em público? Esse medo é um dos maiores medos da atualidade, das pessoas na atualidade. Muitas pessoas têm esse medo. Eu mesmo já atendi várias pessoas que têm uma enorme dificuldade em se expor, em expor as suas ideias, em se expor em público e transmitir ideias, seja na apresentação de trabalhos, seja na gravação de vídeos, seja na apresentação de palestras, enfim. E essas pessoas, algumas dessas pessoas chegam a desmaiar durante as atividades, durante uma atividade que exija essa apresentação em público, essa necessidade de se expressar em público. E se nós analisarmos algumas pesquisas recentes, nós vamos observar que esse é um dos maiores medos das pessoas na atualidade. O problema é que com o advento, o crescimento das redes sociais, a necessidade de exposição ela se torna cada vez maior. Caso a gente queira transmitir alguma ideia para as pessoas, levar os nossos valores ou levar algum conteúdo que nós produzimos para as pessoas, levar algum produto que seja um produto criado por nós ou que nós vendemos, enfim. Essa troca, essa necessidade de exposição, de explicação, de informação, ela se torna cada vez mais necessária na nossa era atual. E, consequentemente, ou concomitante a isso, nós vemos por aí muitas exposições que são umas exposições mais infantilizadas, uma necessidade de infantilizar essa exposição para atingir cada vez mais pessoas. Isso se torna um problema, uma vez que muitas vezes nós não concordamos em nos expormos dessa forma, dessa maneira, né? Passando ou tendo que se encaixar em um padrão. A minha proposta aqui jamais é de se encaixar nesse padrão ou de trazer para você a necessidade de se enquadrar nesse padrão. A minha proposta aqui é que você se comunique consigo mesmo e perceba de onde vem esse medo. Enfrente esse medo em detrimento do valor que existe naquilo que você precisa expor. É óbvio que nós vamos trazer uma técnica que vem da programação neurolinguística, da PNL, que ajuda muito nesse momento a dar uma contida naquele medo, naquele anseio, naquela ansiedade de falar em público. Mas antes de falarmos sobre a técnica específica, antes de eu passar a técnica em específico, nós precisamos refletir acerca do tema. O tema é medo de falar em público. De onde vem esse medo de falar em... De onde vem esse medo de falar em público? Por que nós temos tanta dificuldade em expor as nossas ideias? Por que nós temos tanta dificuldade em nos expressarmos, em ficarmos diante dos olhares das outras pessoas? Então vamos tentar destrinchar, decodificar esse medo de falar em público. Nós precisamos ir no nosso subconsciente, se aprofundar nas raízes desses medos, ou nas raízes desse medo em específico. Uma das grandes necessidades nossas, enquanto seres humanos, que é até um tema de gatilho comportamental, de gatilho social, é a necessidade de pertencimento.
Então, a necessidade de pertencimento, de pertencer, de sermos aceitos, né? Aceitos, faz com que nós apresentemos, expressemos aspectos da nossa personalidade, aspectos de nós mesmos, que serão aceitos pelos grupos nos quais nós queremos fazer parte, pelos grupos nos quais nós queremos pertencer. Existem grupos sociais, existe uma sociedade que valoriza determinadas coisas, determinados pensamentos, determinadas atitudes, determinadas ideias. E muitas vezes nós somos levados a criar uma personalidade, uma persona, para se enquadrar nessas necessidades, para sermos aceitos, admirados. Então existe uma necessidade muito grande de pertencimento dentro de nós, na raiz do nosso subconsciente, uma necessidade de aceitação. E uma vez que eu me proponho a me expor ideias, a me colocar diante das pessoas, eu me considero estar sobre o julgamento, ou sob o julgamento dessas pessoas. Então, a partir dessa visão de julgamento, a partir desse estado em que eu serei julgado pelo olhar das pessoas, em que eu vou expor ideias e as pessoas terão a oportunidade de se conectarem com essas ideias, e eu penso que haverá então um julgamento, eu mexo nessa estrutura de pertencimento. Eu tenho medo do julgamento, medo de não agradar, medo de não ser aceito, a partir dessa necessidade de expor as minhas ideias, a partir dessa exposição. Então eu tendo a buscar uma aceitação, eu tendo a buscar ideias que são aceitas, que são valorizadas por esses grupos nos quais eu quero pertencer. Então, um dos grandes medos de expor o que eu penso, o que eu sinto, está justamente nesse gatilho do pertencimento. Que, do outro lado do pertencimento, está o medo do julgamento. Tá? Medo do julgamento, vou escrever até de vermelho aqui. Do outro lado está o medo do julgamento. E não julgamento e não aceitação. Então esse é um aspecto que nós devemos trabalhar dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de autoconhecimento. Então percebemos que tudo recai sobre o autoconhecimento, porque só o autoconhecimento ele vai dar a segurança necessária acerca de nós mesmos. Quando eu não me conheço o suficiente, eu forneço para as outras pessoas, eu forneço esse poder, eu dou esse poder para que as outras pessoas me digam o que eu sou, para que as outras pessoas atribuam o valor que elas pensam que eu tenho. Olha só que coisa importante e que é algo que em plena consciência é surreal, né? Como eu posso permitir que outras pessoas atribuam o valor a mim, o valor que elas bem entendem, sem que eu saiba do meu próprio valor, sem que eu possa expressar o meu próprio valor? Então, esse gatilho aqui é um dos principais medos, ou um dos principais conteúdos de base referentes ao medo de falar em público, o medo do julgamento e da não aceitação, porque nós queremos pertencer e sermos aceitos. Um outro medo muito comum, dentro desses aspectos ainda, é justamente o medo de errarmos, de mostrarmos nossos erros, mostrar e ou que cometemos erros, mostrar que somos
vulneráveis. Um dos outros aspectos, então, vulneráveis. Um dos outros aspectos, então, é justamente o medo de mostrar que erramos, de mostrar que cometemos erros, que somos vulneráveis. Justamente por quê? Porque queremos ser aceitos, queremos ser admirados, queremos ser valorizados pelas outras pessoas. É muito comum que quem fale, quem lide com o público, quem se exponha, cometa erros. Né? Eu mesmo cometo vários erros, falando aqui, erros de gramática, erros de português, né, de conjugação, de cronologia, enfim, eu cometo vários erros. Depois que eu assisto aos meus vídeos, que eu vou editar, eu percebo, nossa, errei aqui. E a partir desse erro, dessa observação, eu tento aprender sobre aquilo para trazer um conteúdo mais completo, com menos erros na próxima vez. Mas, quando eu me exponho, eu também exponho a minha vulnerabilidade. Eu também mostro que eu tenho, que eu cometo erros, eu também mostro que eu estou suscetível a cometer erros, enfim. Outra barreira que nós precisamos vencer para que a gente enfrente esse medo de falar em público é justamente a barreira de percebemos que somos vulneráveis, que temos vulnerabilidade, que também cometemos erros, para que a partir desse olhar nós possamos traçar movimentos para que erremos cada vez menos, para que cada vez mais nós tenhamos segurança, cada vez mais nós tenhamos conhecimento, cada vez mais nós nos desenvolvamos. Porque uma vez que eu penso que eu já terminei o trabalho, que eu já estou desenvolvido, que eu já atingi o máximo que eu poderia, eu estagno. E como eu disse nos outros vídeos, não existe estagnação. Ou eu cresço ou eu decresço. Então, uma das maiores ilusões que nós temos é que a gente não vai cometer erros. É óbvio que nós devemos nos preparar, é óbvio que nós devemos buscar conhecimento sem parar, né? Trazer à tona conhecimentos, observar os nossos erros para que não cometamos eles mais, porém, a capacidade de entendermos que podemos errar, de que nós somos vulneráveis, também é um fator importante dentro do aspecto medo, de perder o medo, de se expor, de falar, de trazer ideias. Um outro aspecto muito importante também é o aspecto da conteúdo, do conteúdo. Nós falamos sobre o medo do julgamento, o medo de errarmos, de cometermos erros durante a nossa fala, né? Todos eles, o medo dessa exposição. Nós também pensamos e temos como base do nosso medo o conteúdo. Qual o conteúdo que eu vou trazer para as pessoas, né? As pessoas que muitas vezes refletem, que pensam sobre trazer algum valor, agregar algum valor na vida das outras pessoas, elas devem pensar no conteúdo. Que conteúdo que eu vou expor? Será que esse conteúdo que eu vou expor, ele é um conteúdo adequado, é um bom conteúdo, é um conteúdo de valor para eu expor isso para as pessoas? Será que eu tenho domínio sobre esse conteúdo? Será que é um conteúdo que eu tenho familiaridade? Entende? Será que eu busquei conhecimento, eu estudei, eu desenvolvi reflexões acerca desse conteúdo que eu vou apresentar? Então, essas são perguntas que muitas vezes nós fazemos internamente e que, por muitas vezes não dominarmos 100% aquele conteúdo, ou por termos algumas perguntas ou algumas dúvidas acerca dele, nós travamos e não expressamos, não apresentamos as nossas ideias. O meu objetivo aqui não é, obviamente, trazer
a ideia de que nós devemos ser preguiçosos, ficarmos na zona de conforto ou apresentarmos qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo, falar simplesmente por falar. Não. A minha ideia é sempre reflexiva. Nós devemos sim trazer conteúdos de qualidade, apresentar conteúdos de qualidade. Mas nós não podemos também cair no erro da perfeição. Até a síndrome do impostor, né? Que nós somos eternos impostores. Então, junto com a ideia de conteúdo, se o conteúdo é adequado ou não, eu também tenho a ideia de perfeição. Eu preciso estar perfeito para poder, então, me apresentar para as pessoas. E perfeição, ela existe, mas não nos nossos moldes físicos, do nosso mundo físico. Nós sempre que crescemos, que evoluímos, nós estamos mais próximos desse aspecto. Mas nós nunca estamos ou somos perfeitos completamente, porque perfeito vem de mais do que feito. Per é o que está além do feito. Então é algo completamente um aspecto completamente pronto, que excede a ação, que excede a necessidade de fazer. É algo já pronto. Então, perfeição, ela incute algo pronto, sem movimento, que não cresce, que não precisa mais de nada. Então, obviamente que nenhum de nós é perfeito. Nós sempre estamos suscetíveis a crescer, a aprender e a evoluir. Nós temos sempre que buscar a perfeição, mas sempre entendendo que nós não estamos perfeitos. Uma vez que eu entendo que eu sou perfeito, eu já não preciso fazer mais nada, eu caio mais uma vez na ideia ilusória de que eu não preciso me movimentar, eu não preciso crescer nem fazer mais nada. Porém, quando nós nos prendemos à ideia de que eu preciso ser perfeito para me expressar, para me expor, para expor as minhas ideias, aquilo precisa estar perfeito para mim, eu caio muitas vezes na ideia de não ação ou de inação. Né? Não ação. Então eu caio na ideia de não ação. Justamente eu sou travado por conta da necessidade de perfeição. Então, analisar o conteúdo que nós vamos trazer, se é um conteúdo de valor, se é um conteúdo que me faz bem, que faz parte do que eu sou de fato, é importante dentro dessa exposição e nos atentarmos sempre para esse quesito aqui, ó, a partir da perfeição, se a necessidade de perfeição está me travando, está me fazendo não agir, ou se a necessidade de perfeição está me colocando em movimento. Eu me exponho, mas eu busco cada vez estar melhor, apresentar melhores conteúdos, me apresentar de uma forma melhor, trazer mais informações, enfim, acerca do que quer que seja o teor dessa exposição. E, mais uma vez, essa ideia de conteúdo e de perfeição recai sobre a necessidade de pertencimento, de sermos aceitos, né? Muitas dessas ideias, dessas crenças, advêm da nossa educação, do nosso desenvolvimento psíquico, do nosso desenvolvimento da personalidade. Muitos de nós crescemos em um ambiente em que não somos estimulados a nos expressar. A criança tem que ficar quieta, cala a boca, você não sabe das coisas. É óbvio que nem tudo que a criança faz ou todas as expressões da criança, elas cabem dentro de determinados momentos, cabem em todos os momentos. Mas um ambiente em que a criança é ouvida, um ambiente em que a criança tem atenção e é ensinada a valorizar muitas vezes as suas reflexões, as suas opiniões, tem muitas vezes uma valorização acerca das suas dúvidas, uma seriedade no olhar
acerca dos conteúdos que ela traz, as demandas que essa criança traz, ou as demandas que essa pessoa, que esse ser humano traz, ela muitas vezes cresce com esse aspecto acoplado na personalidade, com essa capacidade, com essa habilidade de falar em público, de se expressar, sem esse medo, sem essa desvalorização acerca da própria expressão, dos próprios conteúdos internos. Então, um ambiente de desenvolvimento, ele também dá bastante base, ele também contribui bastante para a nossa capacidade, para a nossa habilidade de nos expressarmos, de falarmos em público, ou não. É óbvio que existem diversos fatores que influenciam também essas capacidades. Nós não estamos aqui entrando no teor da oratória, daquela capacidade de conexão, de falar para grandes plateias, de emocionar, de se conectar com os diversos aspectos das pessoas que nos assistem. Não é sobre isso, sobre a qualidade essencial do discurso, de sermos grandes palestrantes, de sermos grandes oradores. Nós estamos falando sobre a capacidade ou a habilidade de, quando necessário, podermos nos expressar sem esse medo, sem muitas vezes essas travas internas, né? Então, essa questão do falar em público, do medo de exposição, da necessidade de aceitação, tudo isso, tudo que nós falamos aqui no nosso canal, que nós trazemos de reflexões, tudo passa pela necessidade do autoconhecimento. E é isso que nós buscamos através dos nossos processos terapêuticos, o autoconhecimento. Entender esses gatilhos, buscar esses aspectos dentro de nós, é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de olharmos para dentro de nós. Quando nós nos conhecemos, entendemos as nossas limitações, entendemos os nossos medos, nós temos a capacidade ou a possibilidade de lidar com eles, de ressignificar essas situações, de desenvolver, de desconstruir esses medos. Sem se conhecer, como eu disse, nós atribuímos às outras pessoas a capacidade ou a possibilidade de que elas atribuam o nosso próprio valor. Então, o autoconhecimento, ele passa pela necessidade ou pela capacidade de valor pessoal. Autoestima. O autoconhecimento, ele nos dá valor pessoal, ele nos traz autoestima, segurança. Então, sempre que nós falamos de medo, nós falamos de insegurança. E ter coragem, por exemplo, não é o mesmo que não sentir medo, mas é agir apesar do medo. Existe essa reflexão. Então, para que eu haja apesar do medo, eu preciso ter uma certa segurança interna acerca de quem eu sou, me autoconhecer. Não ter essa necessidade extrema de agradar o tempo todo, de ser aceito o tempo todo. Mas, se o conteúdo que eu vou trazer é importante, aquilo que eu vou expressar é importante, eu preciso, então, desenvolver, ou pelo menos encontrar, esse perfil de segurança interna. O que me traz segurança? Me autoconhecer, conhecer o conteúdo, acerca do conteúdo que eu vou apresentar, pensar que as pessoas que vão me assistir muitas vezes estão ali para justamente aprender algo, para extrair algum conteúdo importante, então enxergar o valor naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou expondo. Então a segurança é um aspecto muito importante para que a gente possa desenvolver uma capacidade ou uma habilidade maior de falar em público. Dito isso, e essas reflexões, que são várias, que sempre recaem sobre o autoconhecimento, né, sobre esses aspectos
do nosso eu mais profundo em detrimento de um eu mais externo e mais limitado, né? Nós chegamos então à técnica. Técnica, que é o que nós prometemos hoje, de falar. Técnica de falar em público, não. Técnica para falar. É muito comum que quando nós vamos falar em público e pensamos nos julgamentos que as pessoas vão fazer a nosso respeito, as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes quando nós vamos falar para outros profissionais da mesma área que nós tendemos a sentir uma certa ansiedade, um certo receio de falar para aquelas pessoas, medo do julgamento, né, de falar, de trazer algum conteúdo errado, algum conteúdo que elas não considerem, não gostem, enfim. Muitas vezes nós temos essa visão, como eu disse, quando nós, no nosso desenvolvimento, nós somos desestimulados a nos expressar, desestimulados a expor as nossas ideias, e isso é uma ideia, um comportamento mais comum dentro da sociedade, nós tendemos a nos retrair, reprimir essa nossa capacidade, essa nossa habilidade. Então, quando nós precisamos usar essa capacidade, nós tendemos a enxergar aquelas pessoas, aquela cena das pessoas nos assistindo, como algo extremamente negativo, ruim, algo que nos encurrala, que nos pressiona. Nós sentimos uma pressão. E trabalhando dentro da programação neurolinguística, da PNL, mais especificamente com as submodalidades, nós precisamos investigar como nós estamos enxergando aquele público, aquela situação. Partindo de uma visão dissociada, eu me olho internamente e percebo como aquelas pessoas estão, como eu imagino que aquelas pessoas estão me enxergando, como eu me sinto em relação àquela visão das pessoas, qual o tamanho, submodalidades agora, qual é o tamanho que aquelas pessoas têm, quais são as fisionomias, geralmente, das pessoas. Quando eu imagino que eu vou falar em público, como eu imagino aquela cena? Como vem essa imagem dentro da minha cabeça? Quais são os sons que ela produz? Qual é a cor que ela tem? Qual é o tamanho dessas pessoas? Qual é a fisionomia dessas pessoas olhando para mim? Se nós explorarmos essas submodalidades, na maioria das vezes nós vamos ver que é uma visão amedrontadora, que as pessoas têm um olhar mais carrancudo, mais de julgamento, mais de desaprovação. E aí está estabelecido, então, um medo, né? Aquele receio de falar em público. E a nossa técnica de hoje, então, é de mexer nessa estrutura, nessas submodalidades. Então, vem essa cena das pessoas julgadoras. Vem essa cena, eu congelo essa cena na minha cabeça, como se fosse uma imagem, eu congelo e eu deixo ela no volume zero. As pessoas perdem o poder de falar alguma coisa. Eu não escuto. Eu passo a não escutar mais o que elas dizem. Elas falam, mas na minha cabeça está tudo em silêncio. Aí eu deixo preto e branco aquela imagem. Deixo ela mais preto e branco e vou deixando ela cada vez mais branca, mais branca, mais branca, como se nem existisse mais. Aquela imagem daquelas pessoas amedrontadoras, ela vai desaparecendo. Desaparecendo, fica bem branquinha. E eu sobreponho a essa imagem, então, um novo quadro. Esse quadro, eu aumento o volume. E então, nesse quadro, as pessoas são menores. São espectadores bem menorzinhos. Estão muito alegres, com uma fisionomia alegre, com uma fisionomia aberta, com uma fisionomia receptiva, rindo muito. São quase crianças, mas não são crianças, porque senão eu teria que usar uma linguagem mais pedagógica, mas são quase crianças, nos seus olhares serenos, puros, todos abertos e ansiosos para ouvirem
aquilo que eu tenho para dizer. E elas estão muito alegres e sem qualquer tipo de olhar julgador. Um olhar muito receptivo e aberto. Então eu volto àquela imagem daquelas pessoas carrancudas, percebo que o som está zerado, que ela está quase que transparente, de tão branquinha que ela está. Aquela imagem em preto e branco, ela quase não existe, eu sobreponho essa imagem das pessoas alegres. E mais cor, mais brilho, mais luz, mais cor, mais brilho, mais luz naquelas pessoas. Então, eu penso em falar em público, vem essa imagem colorida. Eu penso, vem essa imagem colorida. Eu penso, vem essa imagem mais colorida. Eu penso, vem essa imagem mais colorida. Faça esse teste aí. Faça esse exercício aí. Então, feche os olhos, pense em falar em público. Qual é a imagem que vem? Mexa na estrutura dessa imagem, na submodalidade, no som, nas sensações que ela provoca, no brilho da imagem. E, então, sobrepõe essa imagem a uma imagem mais colorida, uma imagem mais alegre, de pessoas receptivas e abertas. Sinta essa energia, perceba essa conexão. E assim nós conseguimos nos conectar com mais abertura, com mais facilidade, com mais clareza. Nós vamos ver até que as nossas ideias vão fluir com mais naturalidade, vão fluir de uma forma mais livre. Porque uma vez que nós ficamos preocupados com a aceitação ou não, com o julgamento ou não, a nossa consciência se fecha. E parte da nossa energia ela fica em não desagradar, em falar milimetricamente, em estar completamente atento à nossa exposição. E quando nós perdemos esse medo excessivo da exposição, nós tendemos a direcionar a nossa energia para as ideias, para o conteúdo que nós vamos expressar, para o relaxamento. É uma atitude mais parasimpática, mais relaxada, em que nós conseguimos falar, discursar com mais clareza. É óbvio que quanto mais estudamos, quanto mais lemos, mais enriquecemos o nosso vocabulário, mais nós temos conteúdos para agregar nessa exposição, nessa fala. Então, aprender, estudar, nos desenvolvermos é muito importante para os resultados daquilo que nós falamos. Mas em um primeiro momento, essas reflexões que eu trouxe e essa técnica da sobreposição, quase um switch, né, da estrutura da linguagem, das modalidades internas, de colocar uma imagem melhor do que aquela que nós temos já incrustada em nós, já petrificada, cristalizada em nós, né, daqueles sentimentos que ela desperta. Então, trazer essa imagem mais branda, mais receptiva, ela nos desperta internamente essa percepção, ou nos desperta internamente esse relaxamento. E nós conseguimos, então, expor as nossas ideias de uma forma muito melhor. Essa foi a técnica de hoje, esse foi o bate-papo de hoje acerca do medo de falar em público. Acrescente aí nos comentários algo que você também refletiu, alguma informação, alguma crítica, sugestão, enfim. Estou sempre aberto para conversar com vocês. Lembre-se sempre, conhece-te a ti. Assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau.